Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, que alegria estar aqui com você mais uma vez no programa Lugar de Paz. Este é um programa de intercessão, de oração, muito poder, pouca oração, nenhum poder. A oração é a respiração da alma. Necessitamos de falar com Deus. Deus é o Criador do universo. Ele nos mantém. Ele é o Senhor da nossa história. Ele é o nosso Redentor. Ele nos ama e deseja nos salvar. Eu poderia dizer um pouco mais. Ele deseja que sejamos amigos íntimos dele, porque fomos criados para o relacionamento com Deus. Somos seres relacionais e ao longo desta semana temos falado a respeito do cuidado com os idosos, algo que faz parte da campanha do projeto Quebrando o Silêncio. O tema da semana é Entre Gerações. E eu quero lhe fazer uma pergunta porque em alguns momentos, muitas famílias precisam enfrentar essa questão. Quem vai cuidar daqueles que passaram tantos anos cuidando de nós? Nem sempre essa resposta é simples. Cuidar exige tempo, paciência, organização e muitas vezes a participação de toda a família. A Bíblia nos apresenta histórias que mostram que permanecer ao lado de alguém em um momento de fragilidade também é uma expressão de amor. E hoje vamos olhar para isso. O que significa de verdade cuidar de quem cuidou de nós? Uma das histórias mais bonitas nesse sentido é a de Ruth e Noemi. Noemi já estava em uma fase avançada da vida e havia perdido o marido e seus filhos. Quando então decidiu voltar para sua terra, Ruth poderia ter escolhido seguir seu próprio caminho, mas ela não fez isso. Ela decidiu permanecer ao lado da sogra. Ruth não sabia como aquela história terminaria. Ela simplesmente escolheu não deixar Noemi sozinha. E talvez esse seja um dos maiores desafios dentro de uma família. Permanecer quando o outro está mais frágil. Permanecer quando cuidar dá trabalho. Existem situações em que a família precisa buscar ajuda profissional, dividir responsabilidades, eu acho que esse é o ponto mais difícil, e também estabelecer uma rede de apoio. Isso, obviamente, não diminui o amor, pelo contrário. Muitas vezes é justamente a maneira mais responsável de cuidar, porque quem cuida também precisa de cuidado. Mas ninguém deveria envelhecer sentindo que se tornou um problema que todos agora querem resolver rapidamente. A pessoa idosa precisa continuar sabendo que pertence à família, precisa saber que sua opinião importa, ter espaço para contar suas histórias, tomar decisões e participar da vida daqueles que ama. E isso também vale para quem está envelhecendo, talvez para aceitar ajuda porque passou a vida inteira cuidando dos outros. Talvez agora seja difícil admitir que precise de alguém. A Bíblia nos diz em Gálatas capítulo 6:2 que nós devemos levar as cargas uns dos outros. Eu vou ler o texto, diz assim: levem as cargas uns dos outros e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Em uma família saudável, as pessoas se ajudam. Em uma igreja saudável, as pessoas se pertencem. Em uma comunidade saudável, ninguém é abandonado. Por isso, nesta semana, em que a campanha Quebrando o Silêncio chama nossa atenção para a violência contra os idosos, precisamos olhar também para o nosso próprio círculo de relacionamentos. Talvez exista alguém na sua família que esteja precisando de mais atenção neste momento. Talvez você possa fazer uma ligação, marcar uma visita ou simplesmente se sentar ao lado dessa pessoa e ouvir o que ela tem para contar. Pequenos gestos podem dizer muito, não apenas podem, pequenos gestos dizem muito. O cuidado com os idosos precisa começar dentro de casa, mas essa responsabilidade também é de toda a comunidade. Então, para conhecer mais sobre a campanha Quebrando o Silêncio, acesse o site quebrandosilencio.org e descubra as iniciativas e aquilo que pode ser feito para proteger os idosos que um dia cuidaram de nós e que agora merecem o nosso amor, o nosso carinho e o nosso respeito. E vamos nos unir nesta missão, porque a vida é sagrada em todas as fases. E a Bíblia nos diz que mesmo na fase da velhice, o justo idoso,
ele frutificará. E agora, dando continuidade ao programa, nós vamos ler as mensagens que recebemos através do Facebook e depois do Instagram. Eu convido você para me acompanhar. Temos aqui o pedido de oração da Maria Paulina. A Maria Paulina escreveu: peço oração pela minha família, pelas causas na justiça e por uma porta de emprego para meu filho Sérgio. Vamos orar, Maria Paulina, por você, por essa causa na justiça, para que Deus dirija todo esse processo. E vamos orar também pelo seu filho Sérgio. E muito obrigado por participar aqui do programa. A próxima mensagem é da Sulamita Raújo. Peço oração pelos meus irmãos para que haja perdão e reconciliação entre eles. É muito triste vê-los brigados. Peço também oração por Noeli, que está sem um lugar para morar. Que Deus haja em sua vida e na vida de seus filhos, em todas as áreas. Também preciso de oração pela minha vida espiritual. Então são 3 pontos aqui o pedido da Sulamita. Em primeiro lugar, ela pede pelos irmãos. Como é triste ver dentro de uma família desavença, desentendimento e falta de capacidade de dialogar e de chegar a um consenso. É natural haver divergências. Somos diferentes, temos pensamentos diferentes, muitas vezes temos até ideais diferentes. Mas quando nós dialogamos com humildade, querendo ouvir o outro, entender o outro, respeitando o outro, isso nos ajuda a chegar a algum entendimento. Sabe, nós estamos numa semana especial falando a respeito dos idosos. Muitas vezes os idosos sofrem quando veem os filhos agredindo uns aos outros, em palavras ou pela indiferença. E essa não é a vontade de Deus. A Bíblia diz claramente que nós devemos nos empenhar, nos esforçar para ter paz com todos. É verdade que nem sempre é possível, mas quando não for possível, que não seja por sua causa. Vamos orar então pelos seus irmãos, Sulamita. Vamos orar também pela Noeli, que ela está sem um lugar para morar, e também vamos orar pela sua vida espiritual. E muito obrigado por participar aqui do programa. Temos agora o Jonatas Braz. Peço uma oração muito especial pelo meu amigo Andinho, que perdeu a esposa. Que Deus conforte o coração dele e lhe dê forças neste momento tão difícil. Deus abençoe. Puxa, que triste, né? Amigos de oração, vamos orar pelo Andinho. Ele perdeu a esposa, está viúvo, está num momento de luto e necessita das nossas orações. Mais do que as nossas orações, ele necessita do conforto que só Deus pode dar. É claro que um gesto amigo, uma pessoa que esteja ao lado para abraçar, para amparar, sem dizer nada, já traz um alívio, mas estou falando também do alívio, do conforto que o Espírito Santo pode trazer. Porque neste momento a dor ela é muito forte, mas que a dor seja transformada em missão, que a dor seja transformada em propósito. Acreditamos que logo Cristo vai voltar. E o meu desejo é pregar, anunciar essa verdade bíblica para que mais pessoas conheçam e se preparem para a volta de Jesus, porque eu creio que quando Cristo voltar, nós nos encontraremos com aqueles que já descansaram tendo fé no Senhor Jesus. Eles ressuscitarão para herdar a vida eterna. Então vamos continuar firmes nessa caminhada, vamos orar pelo Andinho. Muito obrigado, que Deus abençoe você, Jonatas. O Antônio Viqueta escreveu: boa tarde, pastor, peço oração pelo meu filho Divonei, que enfrenta problemas com vícios. Peço que Deus o liberte e transforme a vida dele. Deus abençoe. Amém. Vamos orar pelo Divonei. Muito obrigado, Antônio, que Deus abençoe você e vamos interceder para que ele consiga encontrar um meio, e a melhor maneira é buscando ajuda, confiando no poder de Deus e dando um passo de fé para se libertar completamente dos vícios. E a Nádia Oberg escreveu: peço oração por Ricardo Duprá, que está internado há 1 ano. A situação tem sido muito difícil. Somos adventistas. Amigos de oração, anote o nome do Ricardo Duprá. Está internado há 1 ano, nós não sabemos o que aconteceu, mas vamos orar pedindo pela intervenção divina, para que Deus haja poderosamente nesta situação. Que Deus abençoe você, Nádia, e que Deus também abençoe ricamente o Ricardo Duprá, que ele sinta o abraço e a acolhida que Deus entrega para ele neste momento.
Vamos ler agora as mensagens do Instagram. A Carmen Beatriz, ela diz: boa tarde, peço oração pela salvação dos meus filhos, noras e netos. Amém, Carmen. Vamos orar então por este objetivo tão nobre, pela salvação dos filhos, noras e netos, ou seja, pela família, uma família grande, família bonita. E o sonho de todo pai, de toda mãe, é ver os filhos, ver os netos reunidos na presença do Senhor. Porque a nossa vida perde total sentido quando a gente não vive essa perspectiva, a perspectiva da salvação, a perspectiva da vida eterna. Um grande abraço, Carmen, para você e para a sua família. O Fábio diz: pastor, boa tarde, peço oração por mim e pela minha noiva, Raíza. Queremos nos casar, mas está sendo difícil. Peço também oração para que Deus abra uma porta de trabalho para mim e abençoe minha vida financeira. Deus abençoe sua vida. Amém, Fábio. Vamos orar então para que você consiga um trabalho, porque quem casa quer casa, ou seja, novas responsabilidades. E nós, homens, não podemos nos esquecer, temos um papel muito importante a desempenhar, de cuidar, de proteger, de prover. É verdade que na modernidade em que vivemos, a mulher pode até ganhar mais do que o homem, mas cabe ao homem esse papel de proteger, de cuidar. Isso envolve também a provisão. Então é importante pelo que você está pedindo e vamos orar por você e pela sua noiva Raíza. Um grande abraço e que Deus os abençoe. A Cristiane Moreira diz: boa tarde, meu irmão Frederico, nosso pastor. Boa tarde, Cristiane. Que Deus continue abençoando esse programa que é uma bênção em nossas vidas. Peço oração pela minha mãezinha, Antônia Vieira, que enfrenta problemas de saúde desde que meu pai faleceu em um acidente de moto. Por favor, orem para que Deus restaure a saúde dela. Vamos orar pela Antônia Vieira, Cristiane. Amigos de oração, anote o nome da Antônia. Desde que ela ficou viúva, ela obviamente enfrenta problemas de saúde e agora a sua filha Cristiane pede que oremos por ela, pela sua restauração. Então, amigo de oração, interceda pela Antônia, vamos orar por essa família querida. Um grande abraço para você, Cristiane, que Deus a abençoe ricamente também. E agora vamos para um rápido intervalo e ao voltarmos teremos o nosso encontro, o nosso momento de oração muito especial. Então não saia daí, nós já voltamos. Já estamos de volta. Logo mais ao término do programa teremos o nosso momento de oração. Mas antes eu quero lhe oferecer um curso bíblico muito especial. Nesta semana estamos falando sobre gerações, entre gerações, uma temática especialmente voltada para o cuidado com os idosos. A vida ela é sagrada em todas as suas fases, desde a concepção, desde o nascimento até o final da vida. A vida é sagrada. É um dom de Deus e nós devemos cuidar da vida em todas as suas fases. E uma maneira muito sólida de cuidar de todas as pessoas é desenvolvendo no lar um ambiente do céu. O nosso lar deve ser um pedacinho do céu aqui na terra. E por isso eu quero lhe oferecer essa linda revista, Lar Doce Lar. Observe aqui o último tema dessa revista é Transformando Nossa Casa em um Lar. Tem uma frase aqui: Deus deseja que nossas famílias sejam símbolos da família do céu. Ou seja, no céu não há desordem, não há desarmonia, não há ofensas. Pelo contrário, há paz, há harmonia, há júbilo, há alegria. E há uma frase aqui que eu também quero compartilhar. É possível também que você não veja soluções ao lembrar das dores que sua família te causou, ao lembrar das brigas constantes que existem em seu contexto familiar, mas queremos te dizer que o nosso Deus está disposto a transformar seu coração, sua vida e sua casa. Se o seu desejo é que o seu lar se transforme num pedacinho do céu aqui na terra, então peça essa revista, ela é inteiramente grátis.
Você pode solicitar essa revista através do número de WhatsApp 12 98244 4449. Eu vou repetir, é 12 98244 4449. Esta revista foi escrita pela Sheilinha, ela é terapeuta de casais, terapeuta familiar, e ela deixou aqui parte do seu conhecimento, da sua experiência, para abençoar as famílias. Eu tenho certeza de que vai ser uma bênção para você que deseja transformar o seu lar num pedacinho do céu. E agora vamos ler as mensagens que recebemos através do WhatsApp. Eu convido você para me acompanhar. Então vamos começar aqui com o pedido da Joyce Mendes. A Joyce diz: boa tarde, sou brasileira e atualmente moro em Luxemburgo com minha família. Somos adventistas, mas nos últimos anos passamos por muitas circunstâncias difíceis e devastadoras. Mesmo assim, seguimos buscando a presença de Deus em nossas vidas. Orem pela nossa família, sobretudo para que nossos filhos retornem para Deus e para que todos nós cresçamos em espírito e em verdade. Amém, Joyce. Sabe, os momentos mais difíceis da minha vida particular foram os momentos que eu mais me apeguei a Deus. Isso é real, porque no momento de adversidade, nós precisamos depender totalmente de Deus. Então, quando nós temos essa dependência, nós também estamos mais suscetíveis a perceber a manifestação de Deus nos abençoando, nos guiando, nos protegendo, porque Ele promete caminhar conosco durante os momentos mais trágicos e escuros da nossa vida. A promessa dele não é que Ele vai nos livrar dos problemas, mas é que Ele vai atravessar conosco os nossos desertos. E eu percebi que você teve essa experiência. Você persistiu, continua persistindo e vamos continuar orando por vocês, orando por sua família e especialmente para que seus filhos retornem para os braços de Cristo. Que o Espírito Santo, o Divino Consolador, os convença do pecado, da justiça e do juízo e que eles retornem para os braços graciosos de Jesus Cristo. Muito obrigado, Joyce. Que Deus a abençoe ricamente. Um grande abraço para a comunidade de brasileiros que nos acompanha a partir de Luxemburgo e também de outros países na Europa. Vamos lá, Silvana. Peço também por mim, peço que orem por mim. Tenho enfisema pulmonar e tenho tido muita falta de ar e tosse. Já agradeço em nome de Jesus a paz do Senhor. A paz do Senhor, Silvana. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam sobre você. Vamos orar também para que o poder de Cristo esteja sobre você, trazendo cura, trazendo refrigério, trazendo restabelecimento da sua saúde, trazendo-lhe bem-estar. Que Deus a abençoe ricamente. O pedido da Sônia agora, ela diz: peço oração pela cura dos meus problemas de saúde, por proteção e para que meus sobrinhos Mateus e Davi consigam emprego. Peço também que Deus repreenda todo o mal que estiver sobre a vida pessoal e profissional dos meus sobrinhos deles. Tá bem, Sônia. Deixa eu mencionar algo. Temos 2 pedidos seguidos aqui sobre saúde. E eu gosto de mencionar isso. A Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo e devemos cuidar do nosso corpo, porque o cuidado com o corpo envolve o cuidado com o ser todo. Porque se o corpo está doente, a mente também pode adoecer. E aí o problema se generaliza. Então, ter um corpo saudável contribui para uma mente saudável. E ter uma mente saudável também contribui para ter um corpo saudável. Então, gerenciar os pensamentos, eliminar aqueles pensamentos ansiosos, ocupar a mente com coisas nobres, elevadas, puras, como diz Filipenses capítulo 4, verso 8. Gosto de mencionar também os remédios da natureza. Existem leis que regem o nosso corpo e se nós transgredirmos essas leis, o nosso corpo vai adoecer, a nossa mente vai enfraquecer. Então, o cuidado com o corpo, o cuidado preventivo com a saúde é muito importante. Que Deus abençoe você, Sônia, que Deus abençoe o Mateus e o Davi para que consigam um emprego e que Deus os livre de todo mal. Um grande abraço. Vamos ler o pedido da Ruth. A Ruth Lima diz assim: boa tarde, pastor Fred.
Gratidão a Deus por ter cuidado de mim e da minha família. Peço que orem por mim, pois vivo muito doente. Peço também por minha filha, Rosimeire, que tem problemas na coluna. Já fez cirurgia, mas ainda está sofrendo com outras doenças. É uma luta constante. Só misericórdia de Deus. Ela não é da minha igreja. Tenho orado por ela e por toda a família. Por favor, orem por nós. Deus abençoe a todos. Muito obrigado, Ruth. Vamos orar então por você, por sua saúde e pela sua filha Rosimeire, que também enfrenta problemas de saúde na coluna. Que Deus haja poderosamente na vida de vocês, trazendo conforto, trazendo paz, trazendo união, trazendo unidade e, acima de tudo, esperança em Cristo Jesus. Nós sabemos, Cristo prometeu e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele prometeu que veio para que nós tenhamos vida em abundância. Isso envolve o aqui e o agora também. Mas no futuro, Ele prometeu, eis que faço novas todas as coisas. Então, quando Cristo voltar, nós estaremos livres de todas as moléstias, de todas as enfermidades e viveremos para sempre com nosso Senhor. Então, que a gente mantenha focado nessa esperança e essa esperança também nos leva à missão, a compartilhar essa mensagem de amor, do amor de Cristo Jesus pelas pessoas. Então, que Deus abençoe você, Ruth, e a sua filha Rosimeire. Vamos ler a mensagem do Antônio Bertucci. Peço oração pelo meu filho, que está com câncer metastático. Ele tem 34 anos. Obrigado. Amigos de oração, nós não sabemos o nome do filho do Antônio, mas Deus conhece todas as coisas. Vamos interceder por ele. Antônio, receba o nosso abraço. Transmita o nosso abraço para o seu filho. Para Deus nada é impossível. Se for para a honra e glória dele e para o benefício do seu filho, ele é poderoso e pode realizar a cura. Nós cremos, vamos descansar em Deus, que é sábio e poderoso para agir. Então estaremos em oração, Antônio, por você e pelo seu filho. E agora eu quero novamente falar ao coração, ao seu coração. No início do programa nós lemos Gálatas 6, verso 2. O texto diz claramente que nós devemos levar as cargas um dos outros, porque assim fazendo estamos cumprindo a lei de Cristo. E qual é a lei de Cristo? É a lei do amor, é a lei do serviço. A vida requer sacrifícios. Quando alguém casa, tem filhos, e o filho de madrugada passa mal, o pai não quer acordar e sair da cama, mas o sacrifício tem que levar o filho ao médico, levar o filho ao hospital, uma emergência, é amor. Levar a carga uns dos outros é uma forma de revelar amor, gentileza, bondade. Nesse mundo onde todo mundo é indiferente, nesse mundo onde o amor tem se esfriado, e temos tratado aqui de assuntos importantes, considerando o idoso, que merece todo o nosso respeito, o nosso amor, o nosso carinho. Precisamos dividir as cargas. É verdade, cuidar de um idoso traz um peso emocional muito grande. Cuidar de uma pessoa que necessita de cuidados especiais drenam as nossas energias, mas nós devemos fazer com amor, com carinho, mas precisamos compartilhar as responsabilidades. Se você está sobrecarregado, sobrecarregada, nós vamos orar para que Deus envie alguém para lhe auxiliar, para que você também consiga dividir essas cargas. Vamos orar para que Deus lhe fortaleça. Se você puder, feche os seus olhos. Quero orar com você. Pai eterno, Deus de amor, neste momento invocamos o Teu santo nome e oramos em favor de cada pedido que aqui lemos. Pai querido, queremos pedir pelos idosos. São pessoas amadas, pessoas que têm valor. Peço que a Tua graça, que Teu amor as ampare e que elas se sintam abraçadas por Ti neste momento e pertencentes à família de Deus. Neste momento também oro por aqueles que cuidam dos idosos, que a força deles sejam renovadas, que o Senhor os ampare, que o Senhor seja o seu sustentáculo. Pai querido, mencionamos os pedidos da Maria, tem uma causa na justiça, a Sulamita pede pelos seus irmãos se reconciliarem.
Pedimos aqui pelo Jonatas, ele pede pelo seu amigo Andinho, que perdeu a esposa, traga-lhe o conforto. Oramos pelo Antônio, pede pelo seu filho Divonei, que tem problema com vícios. Oramos pela Nádia, Carmen, Fábio, Cristiane, Edson, Leandro, Joyce, Silvana, Sônia, Ruth, Antônio, Carol, Pai. Atenda esses pedidos conforme o teu querer, em nome de Jesus. Amém.